Hello, people! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa live de devocional, à nossa live de rainhas. E Freu, por que rainhas? Porque mulher, você foi feita por Deus para reinar nessa terra. E para reinar, você precisa estar diante da palavra. Você precisa conhecer os mandamentos do Senhor. Você precisa se aprofundar num conteúdo rico que Ele nos deixou de como sermos pessoas melhores, mulheres melhores, enfim, o que a gente precisa se alimentar todos os dias. E é para isso que estamos aqui, para adquirir o hábito da leitura. E hoje vamos ler em Gênesis 39, então já abre a sua Bíblia aí, mulher. Vamos juntas. Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está entrando. Estamos lendo a história de José, que é um dos meus personagens preferidos, e hoje a gente vai ler o capítulo 39. Eu já vou começar a ler a Bíblia e o estudo deste capítulo. Então vamos lá. José é assediado pela mulher de Potifar. Bora lá. Começa o livro já falando: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Sobre esse versículo já fala aqui, levado para o Egito. As experiências de José no Egito, bem como as da sua juventude em Canaã, assemelham-se às experiências da própria nação de Israel. A princípio, graças à bênção de Deus, José conquista a posição de honra na casa de Potifar. Depois, sem motivo justo, é lançado no cárcere por nada menos que sua personalidade atraente e sua integridade moral. E por fim é exaltado entre os egípcios como aquele que, porque Deus está com ele, sustenta nas mãos a vida da nação egípcia. De igual forma, Israel foi a princípio acolhido com honra no Egito, por causa de José. Depois foi submetido à escravidão desumana, sendo seu único crime as bênçãos evidentes de Deus. E por fim, Deus o exaltou aos olhos dos egípcios por meio do ministério de Moisés, quando esses chegaram a reconhecer com temor que este povo e o seu Deus realmente sustentavam nas mãos a vida da nação egípcia. O autor de Gênesis conhecia os acontecimentos do Êxodo e demonstra que a história dos patriarcas com Deus avançava rumo a esse fato pronunciado. Olha só que incrível, eu amo ler de verdade esses estudos bíblicos, porque a gente entende com muito mais profundidade tudo que representa cada versículo, cada personagem, cada ação bíblica, sabe? Cada ação que teve na época, né? E que está registrado aqui na Bíblia. Então, olha só, em um pequeno versículo a gente já teve esse ensinamento todo que faz analogia entre a vida de José e os acontecimentos da vida dele com a nação de Israel. Olha só que incrível. No versículo 2, fala assim no capítulo 39 de Gênesis: o Senhor estava com José. Quem aqui quer que o Senhor esteja com você? Escreve aqui: o Senhor está comigo. Declare isso sobre a sua vida para que Ele esteja com você todos os dias. Escreve aqui agora, para tudo que você está fazendo, mulher, escreve assim: o Senhor está comigo. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O estudo sobre isso fala: embora a situação de José tivesse mudado drasticamente, o relacionamento de Deus com ele era ainda o mesmo. O Senhor estava com José. Esse fato mencionado várias vezes aqui é também ressaltado por Estevão. Quem lembra de Estevão, que foi apedrejado e que viu Deus no trono, né? Quando ele estava falecendo. Continuando a leitura, versículo 3 do capítulo 39 de Gênesis. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele. Quando este quem? Potifar, tá? Ó. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens.
Potifar deixou seu cuidado à sua casa, ele confiou tudo o que lhe possuía, desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E agora eu quero que você declare mais uma bênção para a sua vida. Coloca assim, ó: aonde eu colocar as minhas mãos será abençoado. Aonde eu colocar as minhas mãos será abençoado. A gente tem que tomar posse dessa vitória e dessa promessa de Deus. Porque o que aconteceu com José pode acontecer conosco, com a gente, com cada uma de nós. Porque aonde a gente passa, por exemplo, eu como influenciadora digital, aonde eu passo divulgando, né, o meu trabalho ali como influenciador, então divulgando as peças daqueles lojistas, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas naquele lugar, que aquelas peças venham abençoar mulheres que escolherem aquelas peças, que aquele lojista que apostou no meu trabalho seja abençoado, e você da mesma forma naquilo que você faz, no trabalho onde você exerce, na igreja onde você está, na família onde você está, no bairro onde você está. Escreve aqui, que aonde eu colocar as minhas mãos seja abençoado, assim como era com José. Aqui no estudo do versículo 5 fala: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Os descendentes de Abraão estão se tornando uma bênção para as nações. Quem aqui é descendente de Abraão? Eu creio. Eu creio na promessa que Deus deu a Abraão, a Isaac, a Jacó, que representa aqui José também. Eu creio e eu tomo posse dessa bênção em nome de Jesus. Aqui continuando, no versículo 6 do capítulo 39 fala: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Aqui, com a sua própria comida, ainda fala: José era atraente e de boa aparência. Finaliza o versículo 6 falando isso. E o estudo do versículo 6 fala: deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. José era responsável pleno pelo bem-estar da casa de Potifar, assim como depois seria responsável pleno pelo bom andamento no cárcere e ainda mais tarde pelos negócios de todo o Egito. Sempre esse israelita teve nas mãos o bem-estar do seu mundo, e o mundo tem entre aspas. Por quê? Porque independente de onde ele estava, se era quando ele foi para a casa de Potifar, depois quando ele foi preso injustamente, ou quando ele estava governando o Egito, esse mundo em que ele estava debaixo das bênçãos de Deus. E ele sempre fazia essa gestão plena desses recursos, e o bem-estar é instaurado naquele mundo, como está escrito aqui. Olha só, sempre esse israelita teve nas mãos o bem-estar do seu mundo, mas sempre debaixo das bênçãos e da soberania de Deus, nunca pela própria astúcia, o que o seu pai Jacó tentara fazer durante tanto tempo. Por quê? Porque Jacó a gente já conhece, né? O Jacó, a tradução desse nome era o quê? Enganador. Ele pegou a primogenitura, ele também foi enganado pelo sogro que deu Léia em vez da mãe de José, aquele rolo todo que vocês já conhecem. Então, agora continuando. No papel que desempenhou na história do seu povo e pela maneira... Então, aqui, fechando o assunto, José procedeu de forma diferente do seu pai, tá? Aqui ele entregava tudo a Deus e nada era mérito dele. Sim, essa bênção em que estava sempre rodeado era vinda do Senhor. Continuando o estudo, no papel que desempenhou na história de seu povo e pela maneira de viver esse papel, José foi um representante genuíno de Israel. Agora lendo o versículo 7 do capítulo 39. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha deitar-se comigo. O estudo fala cobiçá-lo, olhava-o com desejo para ele, expressão que aparece no mesmo sentido em Acádico, na seção 25 do Código de Hammurabi. Não sei o que é isso.
No versículo 8 fala: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Olha que incrível, aqui ele não fala em pecar contra Potifar, ele fala de pecar contra Deus. Então ele sabia quem estava acima de tudo e de todos e que tudo via, né? Porque muitas vezes a gente fala: não vou fazer isso porque fulano tá vendo, cicrano tá vendo. Não, Deus tá vendo tudo. Olha só, vou ler novamente o versículo 9, porque isso daqui é muito importante. Ninguém desta casa está acima de mim, ou seja, abaixo de Potifar só tinha ele. Ele nada me negou. Ele quem? Potifar. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui no estudo fala, pecar contra Deus. Todo pecado é contra Deus, em primeiríssimo lugar. No versículo 10, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha só, não foi uma vez. Não, ela estava insistindo ali, né, com José. E José, pelo amor de Deus, mulher, sossega. E aí aqui no versículo 10 fala, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava, senão sucumbiu 2 vezes debaixo... Não, calma história, ó. No estudo do versículo 10 fala, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava. Sansão, quem lembra da história de Sansão? Sansão sucumbiu 2 vezes debaixo de pressão semelhante. Então, para ver aqui, né, o José ele tinha uma ligação tão forte com Deus, que mesmo ele sendo humano, ele falou, não, pelo amor de Deus, não posso pecar contra Deus, e ficou no foco ali, e, né, não fez nada que fosse errado, né? Olha só aqui. No versículo 11, que é onde a gente parou, você pode acompanhar aí no capítulo 39, versículo 11 de Gênesis. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que essa mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ela disse, e ele ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. O estudo aqui fala, na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, embora estivesse, como era de se esperar, muito zangado, Potifar colocou José na casa do capitão da guarda, certamente não o pior cárcere disponível. Mas o Senhor estava com ele. Com quem? Com José. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e ele lhe concedia bom exílio em tudo que realizava. Exílio não, gente, porque o Senhor estava com José e lhe concedia um bom êxito em tudo que ele realizava. E o que a gente pode concluir desse capítulo para a gente encerrar a live de hoje, que já está dando os 30 minutos de live, é que, independente de onde você está, independente do local onde você
vive, mora, trabalha, enfim, independente de tudo. Se Deus é com você, se Deus está contigo, Ele te abençoa de tal forma que faz você prosperar aonde você estiver. E eu falo de prosperidade não no aspecto financeiro, mas no aspecto de bênção em todas as áreas da sua vida. José, ele estava na casa de Potifar. E Deus era com ele. Por Deus estar com José, tudo em que ele colocava as mãos na casa de Potifar era abençoado. Aquela casa foi próspera por José estar ali e pelas bênçãos de Deus ser derramadas naquele lugar. José foi enviado para a prisão. Você já viu em algum momento uma prisão ser próspera, né? Uma prisão ter uma organização, uma prisão ser bendita, digamos assim? É claro que quem estava ali eram presos. Porém, a gestão daquele lugar... Então, eu acredito, tá? Isso é interpretação minha. Mas o horário dos prisioneiros tomarem banho de sol, a alimentação, o que eles poderiam fazer nesse tempo ocioso. Eu acredito que José fez uma administração. Tipo, não, galera, vamos de tal hora a tal hora, todos os prisioneiros vai ajudar a arrumar tal coisa. Não, entendeu? Essa gestão da prisão era feita por José. Que o carcereiro não precisava se preocupar mais. Então, a gente vê um contraponto aqui. Um carcereiro, naturalmente, ele impõe algo para os prisioneiros, e os prisioneiros fazem sem querer, e aí tem aquela violência dos prisioneiros sempre querer acabar com a vida do carcereiro, e o carcereiro também dos prisioneiros, aquela coisa. Agora não, quando José entra naquele lugar, mesmo sendo a prisão, ele consegue gerir aquilo de tal forma, pela bênção de Deus, pelo entendimento que Deus dava a ele, que os prisioneiros faziam as coisas sem que o carcereiro precisava se preocupar. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque estava com José e lhe concedia, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que ele realizava. Então a mensagem para você é hoje, independente do lugar que você está, creia que Deus está com você. E Ele estando com você, esse lugar será abençoado, a sua casa será abençoada, a sua família será abençoada, os seus filhos serão abençoados, o seu trabalho será abençoado, seus estudos serão abençoados, sua vida amorosa será abençoada, sua vida financeira será abençoada. Você é próspera, creia nisso, creia que Deus é com você. Se você é ingrato pelo aquilo que você tem, por onde você vive, aonde você passa, onde você trabalha, a ingratidão não faz parte da vida de José. E a gente tem que trazer isso para a nossa vida. O que a gente pode aprender com o que José fazia? Ele era grato por tudo que ele tinha, por onde ele estava, mesmo sendo abandonado pela família, mesmo sendo acusado injustamente. Em nenhum momento fala que ele falou: Potifar, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Essa mulher sua aí tá me tentando faz dias. E eu não te falei nada porque, pelo amor de Deus, você tem que perceber dessas coisas. Como assim você não percebe? Não, Potifar, você vai falar que eu fiz alguma coisa? Eu não fiz nada, não. Essa mulher sua aí é louca. Não, ele não falou nada, simplesmente entregou nas mãos de Deus e descansou. Ele foi preso injustamente. E lá na visão que ele fez as coisas se encaixarem, se encaminharem, fez aquele lugar ser próspero. Então, de verdade, não tenta se defender. Não tenta se defender. Acalma o coração, Deus está cuidando de tudo. Acalma o coração que Deus está à frente de tudo. Ele te coloca em lugares certos, com as pessoas certas. E muitas vezes fala assim: Fran, não é as pessoas certas não. Pensa numa pessoa que me aborrece. Pelo amor de Deus. Mas isso às vezes é uma escola para você aprender a ser grato por tudo. Até pelas dificuldades, porque é aí que Deus mostra que Ele é o Deus do impossível. Porque José, ele saiu de prisioneiro a governador. Só que ele teve que passar pela fase de prisioneiro. E não foi 2 meses, 3 meses, 1 ano, não. Foram anos e anos. Depois a gente vai ler, porque o próximo a gente continua aqui amanhã. Próximos capítulos do personagem José, que eu gosto tanto. Tá bom? Então é isso, já deu aqui meia hora de live, 30 minutinhos. Eu volto aqui amanhã, nesse horário das 10h30, para mais um devocional com vocês. Vamos fazer o print desse devocional de hoje, da história de José. E eu quero que você coloque nos seus stories, em cima desse print que você vai tirar agora, qual foi a virada de chave, qual foi o ponto da live de hoje que você falou assim: meu Deus, isso daqui foi pra mim. Aí você coloca lá nos seus stories que eu quero ver, tá bom? 1, 2, 3 e...
1, 2, 3 e... Foi! Gente, eu encontro vocês aqui amanhã, tá bom? Às 10h30 da manhã pra essa live de devocional. Amanhã a gente vai continuar o capítulo 40. Amanhã, junto com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!